Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, que é a lição da Escola Sabatina dos temas do Evangelho de João. É a lição 12, que tem como título A Hora da Glória e a Cruz e a Ressurreição. Antes de iniciarmos esse estudo da Escola Sabatina, que é o estudo da Palavra de Deus, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de sábado. Te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde. Senhor, vem nos iluminar com o teu Santo Espírito, para nós entendermos a tua santa palavra. Ilumine a nossa mente, Senhor. Me use esse humilde servo, que eu falo inspirado por ti, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E o verso áureo diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A crucificação e a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. Os capítulos de 1 a 10 cobrem cerca de 3 anos e meio da vida de Cristo. Os capítulos 11 a 20, por outro lado, abrangem cerca de 1 a 2 semanas. Os evangelhos apresentam a morte de Jesus de forma diferentes, embora os relatos estejam em harmonia. Os autores enfatizam eventos ligados aos temas centrais dos livros. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras. Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz. E Lucas concentra-se na cruz como fonte de cura e salvação. Veja, por exemplo, a história do ladrão na cruz. João, no entanto, apresenta a cruz como a entronização ou glorificação de Jesus, ligado ao conceito de hora, mencionado no livro de João, capítulo 7, verso 30, e capítulo 8, verso 20, e capítulo 12, verso 27. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador. Na lição de domingo, o que é a verdade? Em João 18, versos do 28 a 32, o julgamento de Jesus não é descrito em detalhes. Em vez disso, o foco está na cena em que ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Aqui, pergunta número 1. Em João 18, versos 33 ao 38, sobre o que Pilatos e Jesus conversaram. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versos do 33 ao 38. Versículo 33 de João, capítulo 18. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, em João 18, 33. Foi a primeira ocorrência desse título em João, mas não a última. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo, ou se outras pessoas haviam dito que ele era o rei.
A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia quem estava interrogando. O leitor já sabe que Jesus é o rei. Será que o governador sabia? Pilatos respondeu com sua própria pergunta, em João 18,35. Essa foi uma evasiva enraizada na irritação pela aplicação restrita da pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito bloquear seu coração, sua percepção. Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo, em João 18,36. Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser rei, em João 18,37. Isso levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Em João 18,38. Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus da multidão. A verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João, como o verbo eterno, em grego logos, que está lá em João capítulo 1, verso do 1 ao 5. Jesus é a luz e a verdade. Isso é o oposto de trevas e erro. Cristo é cheio de graça e de verdade. Em João 1,14. A graça, a verdade vieram por meio dele. Em João 1,17. João Batista deu testemunho da verdade. Em João 5,33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro. Em João 7,28. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai. João 8,40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6. A palavra de Deus é a verdade. Em João 17,17. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Como você entende o conceito de que Jesus é a verdade? Você aceitando ele, porque Jesus é a verdade. Pilatos estava do lado de Jesus, que era a verdade. Mas Pilatos não aceitou a verdade por causa de seus preconceitos. Por isso que ele não aceitou. Pilatos estava tendo a verdade do lado dele, mas não aceitou. E você, aceita a verdade? Ou você vai ser como Pilatos, preconceituoso? A lição de segunda, eis o homem. Pergunta número 2, em João 18, verso 38 e 19, verso 5. Como Pilatos tentou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus. Vamos ler João 18, verso 38. Disse-lhe Pilato: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Então Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Quando ele perguntou, Pilatos saiu e foi até a multidão e perguntou para aquela multidão e falou: eu não acho em Jesus crime algum. Este homem é inocente. Ele não cometeu crime algum. E 19, verso 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilato: eis aqui o homem. Pilatos não esperou que Jesus respondesse o que é a verdade. Em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo ao dialogar com aquelas pessoas. Em vez de apenas libertar Jesus, Pilatos colocou-se em desvantagem. Os líderes religiosos reconheceram que podiam manipular o governador por meio da multidão. Pilatos se referiu ao costume de libertar um prisioneiro na Páscoa e perguntou se o povo queria que ele libertasse o rei dos judeus, que está lá em João 18, verso 39. É surpreendente e irônico que pediram a libertação de um criminoso em vez do inocente Jesus. Então começou a zombaria e a humilhação de Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho, colocaram um manto púrpura sobre ele e o clamaram em tom de deboche, como rei dos judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentavam o imperador, mas nesse momento foi feita com zombaria. A manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinho e o manto púrpura. Nessa cena, sobre a qual João não faz comentário adicionais, Jesus usava uma falsa veste real. O Pilato disse ao povo:
Eis o homem, que está lá em João 19, verso 5. Isso lembra as palavras de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João 1, 29. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. No entanto, as pessoas clamavam pela crucificação de Jesus por causa de sua afirmação de ser o Filho de Deus, que está lá em João 19, verso do 6 ao 16. Isso assustou Pilatos, que procurou ainda mais libertá-lo, mas os líderes selaram o destino de Cristo, alegando que o libertá-lo seria opor-se a César. Eles sabiam que a lealdade de Pilatos a César significava que ele não libertaria alguém que reivindicasse o mesmo papel. Os líderes disseram que não tinham rei, senão César. O ódio deles por Jesus superava as aspirações nacionais. Eles sacrificariam as reivindicações de autonomia nacional só para livrarem deles. O governador pagão queria livrar Jesus, mas os líderes espirituais, que deveriam tê-lo reconhecido, desejavam que ele fosse crucificado. Que lições aprendemos com isso? Que Jesus era a verdade, é a verdade. Os próprios líderes, sacerdotes, a nação judaica que estava ali perante Pilatos, era para reconhecer que Jesus era a luz do mundo. Aquela população que estava ali judaica sabia dos milagres de Jesus, mas eles não queriam reconhecer isso. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou libertar Jesus, mas não conseguiu. Aquela multidão que estava ali preferiu que Pilatos soltasse Barrabás, um criminoso, ao invés de soltar a Jesus. Que lições nós aprendemos com isso? Que nós não devemos ser como foi aqueles líderes religiosos. Nós estamos aqui com a verdade. Qual que é a verdade? A Bíblia Sagrada. Jesus disse em São João 5, verso 36, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim. Você quer saber a verdade? Leia a palavra de Deus. Examinem a palavra de Deus. A lição de terça-feira está consumado. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico, que dizia Jesus Nazareno, o rei dos judeus, que está lá em João 19, versos 17 ao 22. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilato ignorou seus pedidos. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Jesus, o rei dos judeus, estava na cruz como se fosse um criminoso comum. Um poder mais alto que Pilatos, ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus, no propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Pergunta número 3. Que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? Está lá em João, capítulo 19, verso do 25 ao 27. Vamos ler esse relato. Aqui em João 19, verso 25 ao 27. Que cena tocante aconteceu ali na cruz? Verso 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Ao pé da cruz encontrava-se João, o discípulo amado, junto com Maria, a mãe de Jesus, e outras pessoas. Muitos anos antes, Simeão havia predito essa experiência, quando José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo ao Senhor. Está lá em Lucas 2, versos 34 e 35. Agora, em seus últimos momentos, Jesus disse à própria mãe, mulher, eis aí o seu filho. E disse a João, eis aí a sua mãe. Está lá em João 19,
verso 26 e 27. Então foi essa cena tocante que aconteceu quando Jesus estava na cruz, que ele falou para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Depois ele falou para João: João, eis aí a tua mãe. Então essa foi a cena que aconteceu ali quando Jesus estava na cruz. Aqui na pergunta número 4, em João 19, versos do 28 ao 30, o que significam as palavras que Jesus disse antes de morrer? Está consumado. Vamos ver aqui João capítulo 19, verso 28 ao 30. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, e disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está consumado, está acabado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O verbo grego teleó, terminar, completar, executar, que ocorreram no verso 28. Tudo está consumado. E o mesmo verbo usado no versículo 30, está consumado. Além disso, uma palavra relacionada, teleó, terminar, aperfeiçoar, também aparece no verso 28, em referência ao cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse a Escritura. Por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado e completado. Quando Jesus disse: está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Então, qual que era o propósito de Jesus? Morrer na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele fala: está consumado, porque ele havia concluído a obra que o Pai lhe havia concedido a ele. O túmulo vazio. Pergunta número 5. Qual é a relevância para nós do que é retratado em João 20, do 1 ao 7? Vamos ver. E no primeiro dia da semana aqui é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então diz aqui, fala da morte de Jesus, que Jesus morreu no final da tarde de uma sexta-feira e ressuscitou no domingo. A ressurreição de Jesus aconteceu no domingo, bem cedo. Como o sábado estava próximo, em João 19, verso 42, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram ao túmulo. Essa passagem se encontra em Marcos 16, 1 e Lucas, capítulo 23, verso 56. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar ao túmulo. No domingo, para a surpresa delas, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu para contar a Pedro e João que o tinha visto. Os dois homens correram para lá. João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se,
e viu ali caído os lençóis, ou faixas, com quais Jesus havia sido enrolado, mas não entrou antes que Pedro entrasse. Pedro, porém, entrou e viu as faixas de linho estendidas, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo o seu rosto, estava dobrado e separado das faixas. Pergunta número 6. Em João 20, do 7 ao 10, João viu que o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado. Por que esse fato é importante? Vamos ler João 20, verso do 7 ao 10. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E no verso 10, tornaram, pois, os discípulos para casa. Quando João entrou, ele viu o lenço caído. O que aconteceu? João viu e creu. Por que ver as faixas e os lençóis separados e dobrados levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Para responder a essa pergunta, é necessário refletir por que o túmulo estaria vazio? A resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos, mas essa explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeira, o túmulo estava guardado por uma escolta, que está lá em Mateus capítulo 27, dos versos 62 a 66. Vamos ler esse relato aqui. Mateus capítulo 27, dos versos 62 a 66. Diz assim o verso 62. E no dia seguinte, que o dia depois da preparação, reuniram os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mas manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, e ide guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selando a pedra. Então, o túmulo de Jesus estava sendo guardado por uma escolta. Não tinha como o ladrão ir lá roubar o corpo. Segunda razão, ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. Terceiro, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Não é de admirar que quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Então ali não tinha como ladrões roubar o corpo de Jesus, porque não ia roubar corpos. Ladrões iam roubar objetos de valor. E não ia ter como roubar, porque tinha uma escolta ali, que Pilatos mandou, que os líderes religiosos falaram para colocarem uma escolta ali para que seus discípulos não fossem roubar o corpo de Jesus. Por isso, foi isso que aconteceu. Aqui na parte de quinta-feira, Jesus e Maria. Em João, pergunta número 7. Em João capítulo 20, verso do 11 ao 13, qual situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio? Vamos ver esse relato. João capítulo 20, versos do 11 ao 13. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro.
Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então Maria, quando ela chegou ali ao sepulcro de Jesus, ela viu que o corpo de Jesus não estava mais ali. Ela ficou triste e falou: Aonde levaram meu Senhor? Onde o puseram? Maria não entendeu o significado do túmulo vazio. Por isso que ela chorou, por isso que ela ficou triste. A última referência a Maria antes desse texto, ela relatou a Pedro e João sobre o túmulo vazio, que está lá em João 22. Eles correram para o túmulo e ela voltou um pouco mais tarde. Depois que Pedro e João inspeccionaram o túmulo, eles os deixaram. Contudo, Maria voltou e ficou ali, chorando, sem dúvida. Maria tinha chorado muito nos últimos dias por causa da morte de Jesus. E agora, o corpo dele havia desaparecido. Inclinando-se, ela olhou para dentro. Para sua surpresa, 2 anjos vestidos de branco estavam no túmulo, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Em João 20, 13, sua dolorosa resposta foi que alguém havia levado seu Senhor e ela não sabia onde o havia colocado. Então foi por isso que Maria chorou, porque ela não sabia onde que estava o corpo de Jesus. Ela pensava que alguém o tinha levado. Por isso que ela chorou e ficou muito triste. Aqui é a pergunta número 8. Em João 20, do 14 ao 18, o que mudou tudo para Maria? Vamos ler. João capítulo 20, verso do 14 ao 18. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, que ele lhe dissera isso. Então Maria viu Jesus ressuscitado depois. Jesus apareceu para ela. E quando Jesus apareceu para ela, Jesus mandou para que ela fosse anunciar a seus discípulos que ele havia ressuscitado. Com os olhos marejados de lágrima, Maria se virou e viu alguém parado atrás dela, com palavras semelhantes à dos anjos. O estranho perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela imaginava estar conversando com o jardineiro. Então pediu sua ajuda para encontrar o corpo de Jesus. O estranho disse apenas uma palavra: Maria, em João 20,16. Essa revelação transformou o mundo. De repente, Maria percebeu que era Jesus ressurreto que falava com ela. Jesus insistiu para que ela não o detivesse, pois ele devia subir para o Pai. Mas a tarefa dela era ir e contar aos discípulos que ele estava subindo para o seu Pai, e o Pai dos seus seguidores, para o seu Deus e o Deus de seus seguidores. João 20:17. Maria cumpriu sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. Em João 20:18. Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 12 ao 20.
De que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? De que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? Vamos ler. 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 12 ao 20. Olha o que diz aqui, prestem atenção. Verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias do que dorme. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, aquelas pessoas que morreram não vão ressuscitar? Então a ressurreição é verdadeira. A ressurreição vai acontecer. Quando Cristo voltar, Cristo vai ressuscitar os mortos que morreram nele. Vai acontecer. A ressurreição é real. Muitos dizem que não vai acontecer a ressurreição. Vai acontecer sim. Quem fala que não vai haver ressurreição é mentiroso. É vã a fé dele. Então ele não acredita. Se a Bíblia está dizendo que a ressurreição vai acontecer, porque a Bíblia é a verdade. O que diz aí em João 17, verso 17? Santifica a tua palavra é a verdade. Então que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Essa foi a lição 12 dos temas do Evangelho de João. A cruz e a ressurreição de Jesus. É uma alegria para nós que Jesus ressuscitou. É uma alegria para nós que Jesus está no céu, intercedendo por nós. Jesus não voltou ainda porque quer que todo mundo se arrependam, que vocês deixem os seus pecados. Se vocês não deixarem os seus pecados, a ira de Deus vai vir sobre você. É muito sério, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor esteja com vocês.